No tribunal, todos ficaram em silêncio, quando uma garotinha muito pequena deu um passo à frente para defender a mãe. A voz dela tremia, mas a coragem era tão forte que parecia ecoar pelas paredes frias daquele lugar. Ela olhou direto nos olhos do juiz e disse: se a justiça não proteger a minha mãe, então quem vai proteger crianças como eu? Naquele instante, o tempo simplesmente parou. Os advogados baixaram os olhos. As pessoas sentiram o coração apertar. Porque, ali, diante de todos, uma criança revelou a verdade que adultos tentaram esconder, e ninguém imaginava que a menor voz daquele tribunal seria exatamente aquela que mudaria toda a sentença. O tribunal cheirava papel velho, madeira encerada e medo. Um medo silencioso, denso, que parecia escorrer das paredes escuras como se tivesse sido absorvido ao longo de anos de histórias partidas, famílias destruídas, verdades escondidas. A garotinha, Lia, apenas 7 anos, caminhava devagar, os pés pequenos tocando o chão frio. Cada passo ecoava como se o universo inteiro estivesse ouvindo. Seu coração batia tão alto que ela achava que todos podiam escutar. Ela não deveria estar ali. Uma criança, no centro de uma guerra de adultos. Mas a vida, às vezes, escolhe as vozes mais frágeis para falar as verdades mais pesadas. A mãe dela, Marisa, sentava ao lado, com as mãos trêmulas escondidas debaixo da mesa. Os olhos cansados dela diziam tudo, noites sem dormir. Anos de humilhação, uma luta silenciosa contra um homem que controlava tudo, menos o amor da filha. E do outro lado estava ele, Henrique, rico, poderoso, respeitado. Mas por trás do terno caro, havia um monstro que só Lia e sua mãe conheciam. A sala inteira já estava decidindo antes mesmo do julgamento começar. Nos rostos, dava para ler. Ele é influente. Ela é fraca. Ele é convincente. Ela parece desesperada. E desesperados, na cabeça deles, sempre mentem. A promotora agitou os papéis. O advogado de Henrique deu um sorriso vitorioso antes mesmo da sentença. E Lia viu isso. E ali, naquele instante, algo dentro dela despertou. Algo maior do que o medo. Algo mais forte do que todas as tentativas de silenciá-la. Ela respirou fundo e lembrou do que ouviu na noite anterior, quando encontrou a mãe chorando na cozinha, escondendo o rosto na toalha velha. Filha, ninguém acredita na gente. Talvez seja melhor aceitar. E Lia sentiu o peito quebrar. Como assim aceitar? Como aceitar que a verdade fosse engolida pela mentira só porque quem mentia tinha dinheiro? Por isso, quando o juiz pediu que ela subisse, ela não subiu apenas como uma criança. Ela subiu como alguém que sabia que, se não falasse, ninguém mais falaria. E então começou. A promotora perguntou: Lia, você sabe por que está aqui hoje? Ela sabia. Sabia mais do que qualquer adulto ali dentro. Mas sua voz era pequena. Sei. Você quer nos contar o que viu? Silêncio. Um silêncio que parecia feito de vidro. Fragile, transparent, capaz de cortar. Lia olhou para o pai. Ele sorria. Um sorriso de quem tinha certeza da vitória. E foi esse sorriso que a fez lembrar de todas as vezes em que segurou a mãe, tremendo de medo, após ele bater na porta como um furacão. Lembrou de quando se escondeu no armário para tentar abafar os gritos da mãe. Lembrou de cada "não conta isso para ninguém". Lembrou da noite em que a mãe jurou: eu te protejo, tá? Mesmo que eu precise enfrentar o mundo. Mas naquele tribunal, era Lia quem precisava protegê-la. Ela engoliu o medo e, pela primeira vez, encarou o pai sem chorar. Eu vi tudo, disse. A sala se mexeu. Guardas trocaram olhares. A promotora endireitou o corpo. E Henrique parou de sorrir. O que você viu, Lia? Ela respirou. O ar parecia pesado. Pesado como os segredos que ela carregava desde que aprendeu a falar. Eu vi meu pai machucar a minha mãe. Um choque percorreu a sala, como um trovão silencioso. Henrique se levantou imediatamente. Isso é um absurdo. Ela é só uma criança. Não sabe o que diz. Mas não era verdade. Lia sabia exatamente o que dizia. O juiz bateu o martelo. Senhor Henrique, silêncio. Lia continuou. Por quê?
Naquele momento, não era mais uma criança dando depoimento. Era uma alma marcada, contando que os adultos tinham medo de admitir. Eu vi quando ele gritou com ela. Eu vi quando ele empurrou ela no chão. Eu vi quando ela tentou me esconder atrás da cama. A mãe tapou a boca com as duas mãos, tentando conter o choro. Porque ouvir aquilo, da boca da própria filha, era como viver tudo de novo. Leah não parou. Eu vi quando ele disse que ninguém iria acreditar nela. Nesse instante, o peso da verdade caiu sobre o tribunal como um raio. A promotora arregalou os olhos. O defensor engoliu seco. O juiz recostou-se, observando intensamente. Era como se todos, de repente, percebessem que o crime não era apenas violência física. Era psicológico. Era terror. Era controle. Foi aí que Henrique explodiu. Ele bateu na mesa. Mentira, você está sendo manipulada. Sua mãe envenenou a sua cabeça. Mas Leah, pela primeira vez, não teve medo da voz dele. Ela o encarou, com aqueles olhos pequeninos, mas cheios de brilho triste. Eu tive medo por muito tempo, mas hoje não. Silêncio. Um silêncio que doeu nos ouvidos. Um silêncio que fez o juiz apertar as mãos. Um silêncio que, pela primeira vez, colocou um homem poderoso diante da sua própria sombra. E então, a promotora perguntou calmamente: Leah, por que decidiu falar isso hoje? A resposta dela não foi ensaiada, não foi pensada, foi sentida, porque eu não quero que minha mãe tenha medo mais. As palavras foram simples, mas foram verdadeiras, e verdades simples, às vezes, derrubam castelos inteiros de mentiras. O juiz respirou fundo. Não era comum ver uma criança falar com tanta clareza, tanta honestidade, tanta dor condensada em palavras tão simples. Parecia que cada frase de Leah era uma ponte quebrada que finalmente conseguia alcançar a outra margem. A promotora se aproximou devagar, sentindo que agora o tribunal respirava diferente. Antes era um ambiente duro, frio, decidido. Mas agora, parecia que cada parede tinha ouvido a verdade e estava pronta para responder. Leah, você tem certeza do que nos contou? Perguntou ela com voz baixa, quase materna. A garotinha não hesitou. Hesitar era coisa de quem tem dúvidas. E Leah já tinha vivido mais certezas dolorosas do que qualquer adulto naquela sala. Sim. O juiz anotou alguma coisa, mas seus olhos não saíam do rosto dela. Era impossível ignorar a sinceridade. Aqueles olhos infantis tinham a profundidade de quem foi forçado a crescer cedo demais. Henrique, percebendo que o controle estava escorregando das mãos, tentou recuperar terreno. Isso é um teatro, uma armadilha emocional. Não podemos deixar que uma criança destrua a reputação de um homem. Mas ninguém mais acreditava nele, nem mesmo o advogado que o acompanhava. Ele parecia inquieto, mexendo nos papéis, evitando contato visual. O que aconteceu depois disso mudou tudo. A promotora se levantou e olhou diretamente para o juiz. Excelência, solicito a exibição dos registros médicos anexados ao processo. Registros médicos? O advogado de Henrique arregalou os olhos. Abdiqueu, esses documentos não foram validados. Foram, sim. Interrompo a promotora com firmeza. Validados ontem à noite, após nova testemunha confirmar que viu marcas de agressão recentes. Marisa levou a mão ao peito. Ela não sabia que alguém tinha confirmado algo. Afinal, ninguém nunca tinha ajudado. Ninguém nunca tinha visto. Ninguém nunca tinha perguntado. Mas alguém viu. E aquele alguém finalmente falou. O juiz analisou os documentos. Carapagina pericia pesser como chumbo. Os hematomas. As lacerações. As datas que combinavam com os gritos que os vizinhos fingiram não ouvir. Henrique ficou pálido, quase do tamanho do silêncio que agora o engolia. Mas a parte mais forte ainda estava por vir. A promotora voltou a se dirigir a Leah, desta vez com uma pergunta que ninguém esperava. Leah, você tem medo do seu pai? A pergunta caiu como uma pedra na água. Passada, impossível de ignorar. Leah respirou fundo e respondeu do jeito mais honesto que uma criança poderia responder. Eu tinha. Duas palavras, mas palavras que carregavam mudança. Coragem. Libertaco.
E agora? Perguntou a promotora, quase sussurrando. Lia virou o rosto devagar, olhando para onde sua mãe estava. Marisa chorava silenciosamente, mas agora havia algo novo no rosto dela. Uma centelha, um brilho, uma esperança que parecia ter voltado do fundo do oceano. Lia sorriu. Pequenininho, fraco, mas verdadeiro. Agora eu sei que ele não pode mais machucar a gente. O tribunal inteiro se transformou. Não era mais um julgamento comum. Era uma revolução emocional. Era o fim de uma história de silêncio. Era o começo de uma frase que Lia nunca teve coragem de dizer em voz alta. Eu quero viver sem medo. Henrique se levantou novamente, mas dessa vez, tremendo. Eu não fiz nada disso. Isso é um complô. Tudo mentira. Basta! Gritou o juiz pela primeira vez. O som ecoou como um trovão. Enrique Candela. Sente-se, disse o juiz com voz dura. Ele sentou. Pela primeira vez, sem poder, sem arrogância, sem controle. A promotora pediu a palavra novamente. Excelência, com base no depoimento da menor, nos registros médicos, nas novas testemunhas e na evidente tentativa do réu de intimidar a família, solicitamos medida protetiva imediata e reconsideração da sentença. O tribunal ficou em completo silêncio. Era raro ver uma promotora tão firme. Era raro ver um juiz tão atento. Era raro ver uma criança tão pequena causar uma mudança tão grande. Mas o mundo muda quando a verdade deixa de sussurrar e decide gritar. O juiz retirou-se para deliberar. 5 minutos. Depois 10. Depois 15. Para Lia, parecia uma eternidade. Ela segurava a mão da mãe, como fazia todas as noites quando tinha medo dos passos do pai no corredor. Marisa, apesar do choro, repetia: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas o tremor nas mãos dela dizia que nem ela acreditava totalmente nisso. Quando o juiz voltou, algo no ar mudou. Os olhos dele não tinham mais a indiferença típica de julgamentos. Tinham algo mais humano. Me empaticou. Me despertou. Ele sentou-se, ajeitou os óculos, respirou fundo. E então, pela primeira vez naquele dia, olhou diretamente para Lia. Não como uma criança testemunha, mas como alguém que tinha carregado uma verdade que ninguém mais teve coragem de carregar. A justiça ouviu você, Lia. Disse ele com voz firme. Marisa começou a chorar novamente, mas agora com outro tipo de lágrima. O juiz continuou. Diante das provas apresentadas, dos testemunhos e da clareza impressionante da menor, declaro revisão imediata da sentença e concedo medidas protetivas para mãe e filha. Henrique ficou sem cor, sem voz, sem defesa. O juiz concluiu. Este tribunal reconhece que a coragem de uma garotinha trouxe à tona a verdade que muitos tentaram esconder. E então, sentença revisada. O martelo bateu. Tac! Uma vez. Tac! 2 vezes. Cada batida parecia o som de um mundo velho desmoronando. E um novo nascendo no mesmo lugar. Lia olhou para a mãe. Marisa chorava, mas pela primeira vez. Não era de dor. Era de liberdade. A garotinha a abraçou forte e sussurrou. Eu te disse que eu ia te proteger. A mãe apertou ela contra o peito. E você conseguiu, minha pequena. Naquele instante, Lia sentiu algo que esperou a vida inteira. A sensação de que o medo finalmente tinha perdido. E o tribunal inteiro percebeu que uma criança tinha mudado o destino de uma mulher e quebrado o silêncio de uma história que muitos tentaram apagar. O tribunal havia se esvaziado, mas o eco dos martelos ainda parecia vibrar dentro da cabeça de Lia. Era estranho. A sala já não tinha mais o pai dela gritando, nem advogado sussurrando, nem olhares duros apontando para sua mãe. Mas o silêncio, aquele silêncio pesado que acompanhou Lia durante toda a vida, ainda estava lá, preso dentro do peito. Marisa segurava firme a mão da filha enquanto caminhavam para fora. Cada passo parecia o primeiro em um mundo novo, um mundo sem gritos atrás da porta, sem medo a ouvir passos no corredor. Mas liberdade não chega pronta. Ela chega quebrada, com pedaços soltos, cheia de marcas antigas que ainda doem quando tocamos. Quando finalmente entraram no corredor externo,
Marisa se ajoelhou diante da filha. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, mas havia algo novo. Vira, Lia, minha pequena, obrigada. A menina tocou o rosto da mãe, limpando uma lágrima com o dedo. Eu só disse a verdade. Mas a verdade... a verdade sempre machuca antes de libertar. Marisa sorriu fraco, como quem tenta acreditar que tudo vai melhorar. Mas algo dentro dela sabia que, mesmo com a sentença mudada, as feridas não desapareceriam em um dia. E Lia sentia isso. Sentia no jeito da mãe respirar. Sentia no peso do abraço. Sentia no medo dela olhar para trás, mesmo quando não havia mais ninguém. Porque quando você passa anos vivendo com medo, o corpo aprende a esperar o pior, mesmo quando o pior já acabou. Voltando para casa, não existia mais casa, na verdade. O apartamento onde viviam estava registrado no nome de Henrique. E agora, com as medidas protetivas, a justiça exigiu que elas não voltassem ali. Vizinhos assistiam a tudo pela janela, como se assistissem a uma novela. Alguns cochichavam, alguns apenas observavam. Mas ninguém perguntou: você precisa de ajuda? Os vizinhos eram rápidos para julgar, lentíssimos para estender a mão. Elas ficaram hospedadas em um abrigo temporário para mulheres em proteção. Um lugar simples, com paredes claras, cheiro de sabão e vozes baixas que carregavam histórias tão pesadas quanto a delas. Naquela noite, Lia dormiu na mesma cama que a mãe. Mesmo depois da vitória no tribunal, a respiração de Marisa continuava irregular. Ela acordava assustada, como se ainda estivesse sendo perseguida. E Lia acordava junto. Ela sempre acordava junto. Pela manhã, a coordenadora do abrigo, Dona Célia, chamou Marisa para conversar. Lia ficou sentada em uma cadeira de plástico azul, abraçando o ursinho velho que encontrou no quarto. Ela ouvirá muitas conversas de adultos na vida, mas aquela era diferente. Era sobre recomeçar, sobre tentar construir uma vida do zero, sobre viver sem olhar para trás. Quando Marisa saiu da sala, parecia estar levando o peso de 100 mundos nas costas. Lia correu até ela. O que foi, mamãe? Marisa respirou fundo, mas o fundo parecia curto demais para tanto sofrimento. Eles querem que eu faça terapia. Ela disse como quem fala, eu preciso aprender a respirar. Lia apertou a mão dela. Isso é bom, né? Marisa tentou sorrir. É bom. Mas os olhos diziam outra coisa. Eu não sei se eu consigo. A verdade é que a coragem de Lia mudou a sentença. Mas agora, elas precisavam mudar a vida. E isso era ainda mais difícil. Nos dias seguintes, a advogada pública responsável pelo caso explicou que uma nova investigação seria aberta. K. Enrique tentaria recorrer, que ele buscaria formas de continuar controlando mesmo à distância. E Lia sentiu o estômago fechar, porque liberdade, ela percebeu, não era um fim, era um caminho cheio de pedras. Mas Lia também descobriu outra coisa. Ela descobriu que a verdade liberta, mas também cansa. Cansa como um peso enorme que você carrega por tempo demais. Uma tarde, enquanto brincava no pátio do abrigo, ela percebeu algo importante. As outras crianças ali também tinham olhos silenciosos. O mesmo silêncio que ela carregava. Um silêncio que misturava medo, saudade e força. Uma menina chamada Júlia, de 9 anos, chegou perto. Sua mãe também chorou ontem à noite. Perguntou com naturalidade. Lia assentiu. Chorou? A minha também. Aqui, todas choram. Respondeu Júlia. A frase era simples. Cool, real e verdadeira. Foi ali que Lia percebeu que a dor não era só dela. Era um tipo de dor que tantas outras carregavam em silêncio. A psicóloga do abrigo, DRA, Helena, começou a conversar com Lia. No início, a menina mal respondia. Ela era boa em esconder sentimentos. Muito boa. Aprendeu cedo demais. Mas Helena era Johnny. Não apressava, não pressionava. Ela só estava ali. Lia, você sabe que é muito forte, né? Perguntou num dia. Lia balançou a cabeça. Eu falei porque minha mãe precisava.
não é força. A psicóloga sorriu com aquele sorriso calmo que adultos com cicatrizes internas aprendem a dar. Força não é não sentir medo. Força é fazer o que é certo, mesmo tremendo. As palavras entraram fundo dentro dela. Talvez ela fosse forte. Sim. Talvez fosse mais do que uma criança que testemunhou coisas demais. Talvez fosse alguém que nasceu com uma coragem que nem sabia que tinha. Enquanto isso, Henrique não aceitava derrota, nem por um segundo. Mesmo proibido de se aproximar, ele começou a espalhar mentiras. Dizia que Marissa era desequilibrada, que a menina era manipulada, que o tribunal se comovera apenas por drama barato. Mas dessa vez, ninguém comprou a narrativa dele. A imprensa local começou a noticiar. Garotinha muda sentença ao defender a mãe. Coragem infantil expõe violência doméstica oculta. O caso se espalhou, e pela primeira vez, Henrique estava perdendo poder. Naquela noite, um policial bateu no abrigo. Marissa Congela. Lia correu para a frente dela instintivamente, como se pudesse proteger a mãe com seu pequeno corpo. Mas o policial sorriu com gentileza. Calma. Vim só avisar. Vocês estão seguras. Seguras? A palavra soava estranha, como se fosse um idioma que elas nunca tivessem aprendido. Mas era real. Mesmo assim, algo dentro de Lia ainda doía. Uma dor profunda. Uma dor antiga. A psicóloga percebeu e perguntou: "O que você sente agora, Lia?" Ela demorou para responder, mas quando respondeu, disse: "Eu tenho medo de que ele volte, mesmo se ele não puder." Helena assentiu com compreensão. Às vezes, os monstros ficam dentro da gente mesmo depois de irem embora lá fora. Essa frase atingiu Lia como um raio. Sim, era isso. Henrique não estava mais perto, mas o medo dele ainda estava, e ela sabia que precisaria enfrentá-lo, não apenas para a mãe, mas por ela mesma. A porta da sala de audiência fechou atrás deles como se estivesse selando também a última esperança. O corredor branco parecia infinito, frio, mudo, mas no peito da pequena Ana, o coração batia como um tambor desesperado pedindo justiça. Ela segurava a mão da mãe tão forte que os dedos tremiam. A mãe tentava sorrir, mas o sorriso vinha quebrado, como o vidro rachado prestes a soltar da moldura. Mamãe, você confiou neles, e eles te machucaram, e agora querem te culpar? Ana perguntou com a voz trêmula, quase infantil, mas carregada de feridas profundas. A mãe respirou fundo, ajeitou o lenço nos cabelos e respondeu: "Às vezes, minha filha, a verdade não tem voz, e o medo fala mais alto." Essa frase entrou no coração da garotinha como uma faca. Se a verdade não tem voz, então eu vou ser a voz dela, pensou. No corredor, várias pessoas olhavam para elas com pena, mas pena não cura, não protege, não salva. Ana queria força, não piedade, justiça, não consola o vazio. E então, algo inesperado aconteceu. O promotor saiu abruptamente da sala, irritado, jogando papéis para cima como quem perdeu um jogo que achou que estava ganho. Essa menina virou o caso inteiro de cabeça para baixo. Ele resmungou, passando por ela sem coragem de encarar Ana. A mãe arregalou os olhos. "O que você fez?" Ela perguntou, assustada. Ana baixou o olhar, mas não havia culpa, havia determinação. "Eu disse a verdade, mamãe. Toda ela. Uma verdade que doeu, queimou, mas libertou. Nuvem de chuva o peso da culpa e a luz da coragem." Horas antes, na parte final do depoimento, o juiz tinha pedido: "Tem algo mais que você deseja dizer, garota? Algo que não perguntou, mas que você sente que deve ser dito." E naquele instante, a alma de Ana explodiu como um trovão. Ela olhou para os 5 homens, ricos, frios, vestidos com ternos que cheiravam a poder podre, e finalmente sentiu que não tinha mais nada a perder. Ou falava, ou sua mãe se afogaria em silêncio. "Eles quebraram a minha família," ela disse. "Eles quebraram a minha mãe." A sala ficou em choque. "Eles dizem que ela é culpada, mas os culpados são eles." Eu vi. Eu ouvi. Eu senti. Os advogados milionários tentaram interromper, mas o juiz levantou a mão. "Deixe ela continuar." Então Ana falou, não como uma criança,
mas como uma testemunha ferida, como uma filha que virou escudo, como uma alma que encontrou coragem onde só havia medo. Trovoado o segredo que mudou tudo. Ana contou o que nunca deveria ter visto. A discussão violenta, as ameaças, o contrato manipulado, o empurrão que quase derrubou sua mãe no chão, os risos, frios, daqueles homens quando perceberam que a mãe dela estava vulnerável. E o pior, eles sabiam que ela estava sozinha. Sabiam que ela não tinha dinheiro. Sabiam que ela não tinha ninguém. Era isso que dava poder a eles. Mas não contaram com uma coisa. Uma menina capaz de incendiar o tribunal inteiro com uma única verdade. No corredor, enquanto esperavam a nova decisão, a mãe abraçou Ana. Não era um abraço de gratidão. Era um abraço de dor, medo, orgulho e amor tudo misturado. O tipo de abraço que só uma mãe derrotada e uma filha guerreira podem dividir. Você não devia ter carregado isso sozinha, murmurou a mãe. E você não devia ter sofrido sozinha, Ana respondeu. A mãe chorou. E Ana finalmente entendeu. Ela não salvou apenas o caso. Ela salvou a mãe do silêncio que destruía aos poucos. A porta da sala de audiência voltou a abrir. O juiz apareceu, sério, cansado, mas com um brilho diferente nos olhos. Senhora, menina, entrem, por favor. O coração de Ana disparou. Assim que entraram, o juiz se levantou. Após reavaliar o depoimento, as evidências e o comportamento das testemunhas. Os 5 advogados milionários estavam rígidos, tensos, como quem vê um castelo ruir tijolo por tijolo. Declaro que a senhora é inocente das acusações. E mais, abriremos uma investigação formal contra os homens que tentaram manipular o tribunal. Silêncio. Choquei. E então, lágrimas. A mãe desabou, cobrindo o rosto. Ana correu até ela, abraçou suas costas trêmulas, e o juiz continuou. E a jovem Ana, suas palavras não apenas mudaram este julgamento, mudaram nossa percepção do que significa coragem. Os advogados milionários baixaram a cabeça. A arrogância deles evaporou. O poder deles virou poeira. Ana venceu. Na saída do tribunal, alguns repórteres tentaram se aproximar, mas Ana não ligou. Ela só queria uma coisa: a mão da mãe, a segurança do lar, o silêncio de paz depois de uma tempestade longa demais. A mãe caminhava devagar, ainda em choque, mas agora livre. E cada passo parecia reconstruir uma parte da alma que tinham tentado destruir. No caminho para casa, Ana encostou a cabeça no ombro da mãe. Mamãe, você está bem agora. A mãe beijou o topo da cabeça dela. Agora eu estou, porque você me devolveu a voz que eu tinha perdido. Ana sorriu. Eu não devolvi. Mamãe, eu só gritei por você até que o mundo escutasse. E ali, naquele abraço, o universo deixou claro. Não foi sorte, não foi acaso, não foi destino. Foi coragem de uma garotinha que decidiu lutar contra gigantes. Às vezes, a vida coloca diante de nós batalhas que parecem impossíveis. Gigantes com dinheiro, poder, influência. E, do outro lado, apenas pessoas comuns tentando sobreviver à dor, ao medo e à injustiça. Mas a história de Ana prova uma verdade que o mundo tenta esquecer. A maior força não nasce da idade, da riqueza ou da posição. A maior força nasce do amor e da coragem que o amor desperta. Ana não era a mais forte, não era a mais velha, não tinha poder algum, mas tinha algo que ninguém podia comprar: a vontade de proteger quem ela amava. E quando o amor encontra coragem, ele se transforma em voz. Uma voz capaz de atravessar muros, quebrar silêncios, desafiar gigantes, acender luz onde só existia sombra. A justiça não mudou porque alguém rico pediu. Mudou porque uma criança ousou falar a verdade, uma verdade carregada de dor, mas também de pureza, honestidade e amor absoluto. O mundo tenta silenciar os fracos, mas o mundo esquece que o fraco que ama jamais é realmente fraco. Ser forte não é nunca sentir medo. Ser forte é tremer e ainda assim defender quem você ama. Ser forte é enxergar a escuridão e ainda assim procurar a luz. Ser forte é sofrer em silêncio, mas erguer a voz quando alguém precisa de você. Ana nos ensina que a justiça não nasce da lei, ela nasce da coragem humana, e que uma verdade dita por um coração pequeno
pode derrubar mentiras construídas por homens grandes. A mãe dela não venceu porque era inocente. Ela venceu porque alguém acreditou nela o suficiente para lutar ao lado dela. No final, o mundo inteiro aprendeu uma lição poderosa. Nunca subestime o amor de uma criança. Nunca subestime a coragem que nasce da dor. Nunca subestime a força de quem não tem nada a perder, exceto a pessoa que ama. Porque quando a verdade encontra sua voz, nenhum gigante permanece de pé.